Eu acho que a participação foi a realização de um sonho, né? Eu sempre falo isso, era um sonho, foi uma coisa que eu lutei muito para conquistar, então foi a coroação de muito esforço. A Olimpíada em si foi incrível, correu tudo bem, né? Todo mundo tinha uma dúvida danada, assim, né? As Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Diante de todo o cenário político que a gente vem vivendo. E deu tudo certo, aqui no estádio de Remo as coisas funcionaram super bem, várias pessoas elogiaram depois. Então foi um mega evento, não só para mim individualmente, mas eu acho que para a cidade toda. Então foi muito forte, né? Foi duplamente emocionante para mim. Eu fiquei pensando assim, poxa, por que a gente, né? E aí eu tive as respostas, assim, né? E, na verdade, eu até falei em voz alta as respostas com a minha psicóloga e falando assim, caramba, realmente a gente merecia, sabe? Porque cada uma das duas assim, batalhou muito individualmente. A gente também teve na nossa própria história essa questão da maternidade, então a gente tinha que se desdobrar provavelmente muito mais para conseguir manter a rotina de treino, se empenhar. Então, assim, a gente acreditou muito no nosso sonho, né? Então, acho que o prêmio ele vem para falar assim, olha, pô, vocês realmente se destacaram, vocês realmente fizeram valer, vocês estão de parabéns, né? Acho que é aquela coisa, falar assim, pô, tô de parabéns mesmo, cara, eu fiz por merecer. Então, eu acho que essa é a coisa mais legal que você pode ter na vida, é você conquistar alguma coisa sabendo que você realmente mereceu aquilo. Então eu acho que eu tive uma sensação assim de merecimento e de muita gratidão, né? Eu falei assim, caramba, que bom que eu pude ganhar esse prêmio, né, cara? Quem eu tenho que agradecer? Então eu fiz um post no Facebook, eu agradeci todo mundo, desde do pessoal que, cara, serve café pra gente no clube, pro pessoal que me ajudou a arrumar um remo, que eu acho que a gente não consegue nada sozinho. Né? Agradecer a Vanessa por ter sido minha parceira, ao Alexandre por ter sido nosso técnico e assim vai, né? A minha nutricionista Cristiane, minha psicóloga Cristiane, enfim, tem um grupo enorme por trás disso, então assim, eu sinto muita gratidão por todo mundo. Assim, eu fui para a Olimpíada, foi meu primeiro ano de competições internacionais. Né? E tudo isso na vida de atleta conta muito para a gente poder ter um amadurecimento, para poder ter experiência, saber até onde pode ir, melhorar a estratégia de prova. Então, assim, o que eu realmente desejo é continuar treinando, né? Melhorar, eu acho que os meus pontos fracos, isso é uma coisa que é constante. A gente sabe que não termina, nunca chega num ponto que você fala assim, agora eu não preciso fazer mais nada. Então, o atleta ele tem que estar sempre em evolução. E adquirir mais experiência, né? Na verdade é o que eu mais desejo, assim, conseguir ter cada vez mais experiência para pegar mais a mão da coisa, né? E conseguir mais resultados, enfim. E para esse ano a gente tem a Seletiva Nacional e Brasileiro de Barcos Curtos agora 13 a 19 de março, em São Paulo. E logo depois dessa competição, provavelmente vão ter acampamentos de seleção brasileira. Março a gente tem Sul-Americano, que vai ser aqui no Brasil, vai ser em Brasília. Maio a gente já começa a ter o campeonato estadual aqui no Rio de Janeiro, então esse ano assim, eu estou super otimista porque o Flamengo está realmente reforçando a equipe, chegou um grupo de meninas novas aqui no clube também e acho que já estão treinando super bem, então estou super otimista com o grupo feminino. Aí depois tem Copa do Mundo, a gente vai ter Mundial em setembro, então assim, eu estou realmente visando fazer um bom ano competitivo. Bom, em relação ao Dia da Mulher que está chegando aí, para mim é um dia super importante, principalmente quando a gente está no meio esportivo. A gente vê a desigualdade de gênero que acontece. Então, por exemplo, a gente sabe que para uma mulher conquistar, às vezes, a mesma coisa que um homem, ela tem que fazer o dobro. Ela tem que abrir mão de muitas coisas. E a gente é levado a acreditar, muitas vezes, que a gente não merece. A gente é levado a acreditar, por exemplo, na questão da maternidade, né, que é uma coisa muito visível para mim, que a gente não pode ter sonhos,
que a gente tem que ter só as responsabilidades, você teve o filho, você cuida, sem saber, sem pensar, sem acreditar que essa responsabilidade, na verdade, ela tem que ser dividida, ela pode ser dividida e isso não precisa ser duro, pode ser leve, mas isso faz parte de uma conscientização não só da mulher, mas de todo mundo que está à volta dela. Então a minha mensagem assim, é que a mulher ela precisa ter os sonhos, ela deve e ela tem que correr atrás dos próprios sonhos, ela tem que correr atrás dos próprios direitos, não deixar os outros fazerem acreditar que ela não merece, que ela não pode, porque ela pode, né? Então, assim, se acham que a gente precisa estar em situação de desigualdade, a gente tem que mostrar cada vez mais que a gente está lutando por essa igualdade, a gente não vai dar um passo atrás, né? Então, muitas vezes, em várias situações até do esporte, que a gente sabe que por números estatísticos, essa desigualdade ela é maior ainda no esporte. Então, cada coisa conquistada no esporte, para mim, você pode ter certeza que provavelmente eu me esforcei muito mais do que um homem. Não só eu, mas mulheres tops, assim, né? Serena Williams, Honda, enfim. Então eu acho que a gente tem que realmente botar o pé e falar assim, não, cara, a gente merece, a gente precisa de oportunidades, porque às vezes as pessoas só estão vendo os resultados e não viram a quantidade de oportunidades que deram para aquelas mulheres. E cara, mostrar para as pessoas que a gente pode se ajudar e que a gente tem direito a sonhar, né?